Muito boa noite a todos. Vamos chegando, vamos compartilhando essa live. Então, já vou começar a introdução. Nossa convidada desse sábado é uma especialista em soluções documentais e segurança de negócio imobiliário, fundadora e CEO da Inteligência Cartorial. Eu entrei no site, realmente espetacular. Criadora do primeiro selo de qualidade do imóvel do Brasil, o selo de conformidade. Lá no finalzinho da live, vamos falar um pouco sobre isso. A criadora do laudo de situação do imóvel. Não sabia desse laudo, fiquei assim surpreso. Idealizadora do Empreenda, advogada com extensa experiência no segmento cartorial e no sistema extrajudicial. Te acompanhei em alguns vídeos no YouTube. Realmente o que você faz é espetacular. Magnífico, é maravilhoso. É expertise no direito notarial e registral. É escritora, é autora, é palestrante, é mentora do setor imobiliário, segurança de negócios, documentação, regularização e pela Empreenda Academia. E foi concursada por 9 anos. E, antes que eu me esqueça, é uma cantora das horas vagas. Não podia esquecer. Boa! Ai, não podia esquecer de cantora. Pelo menos 3 vezes por semana você coloca lá, você cantando. Isso é muito legal. Foi muito bacana ela, cara. Não sabia. Bom, então vamos Obrigada. receber a Poliana Ribeiro. Seja bem-vinda aqui aos nossos seguidores, grande parte aqui de Goiás, da Flórida, de Orlando e de Portugal. Então, se apresenta, fala um pouco de você, além desses adjetivos que você tem aí, fala de onde você é, o que você faz. Então, esse tempo é seu. Obrigada, Luiz. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Uma honra estar aqui com vocês, compartilhando, né, esse tempo. Inclusive, eu já quero aproveitar e já deixar todo mundo à vontade para perguntar, independente do que a gente estiver falando aqui, eu não tenho problema em parar para responder, tá? Bom, o que eu tenho para dizer sobre mim é que eu amo o que eu faço. Eu acho que dá para perceber, né? A documentação humanizada é algo assim que a gente vai falar no decorrer da live, né, com mais profundidade, mas é assim, é um dos nossos diferenciais, sabe? Hoje a gente vê, né, o quão as relações negociais necessitam deste olhar, né, Luiz? É verdade. A É verdade. gente que lida, né, diretamente com os clientes, enfim, está ali mesmo participando ativamente dos negócios, a gente vê o quão importante é este olhar, né, principalmente do advogado, uma vez que está ali tratando, né, da segurança daquela relação negocial. Então, esse é um ponto, de fato, eu amo o que eu faço. Eu já trabalho com documentação, com processo documental já há quase 20 anos. Então, essa história ela é bem longa. Desde quando eu fui concursada, ainda antes do cartório, eu já trabalhava com processo documental. Então, foi lá nesse tempo, né, que a gente começou a desenvolver essa expertise, né, essa forma de trabalho diferenciada, coisa que faculdade alguma ensina, prepara, né? Então, esse é um ponto também muito importante da gente pontuar, né? Do quão importante é a gente experienciar, né? A nossa atividade, né? Porque, às vezes, as faculdades, né, tradicionais, elas não possibilitam isso. E nós, advogados, por exemplo, né, nós, na faculdade, nós somos treinados a atuar no judiciário. Então, a gente é treinado a judicializar tudo. Então, isso me inquietava muito, sabe? Ainda na faculdade, isso sempre me inquietou. E eu passei no concurso antes de formar.
Então, eu já comecei a vivenciar o extrajudicial antes de finalizar minha graduação. Então, e depois, isso já começou, a mente começou a abrir nesse tempo, ainda na faculdade. E aí depois, quando eu tive a oportunidade de ir para cartório, aí sim, fechou um ciclo. E lá no cartório, chegou um tempo, primeiro que quando eu cheguei no cartório, eu sabia, eu tinha uma convicção interna, tá? Não era claro, assim, objetivo, mas interno, eu tinha essa clareza de que ali era um momento para eu aprender. Então, ali o meu foco era o aprendizado. Então, ali eu, assim, sabe? Ali eu... Então, sua virada de chave foi no cartório, né? Você deu aquele clique, falou, é aqui que é o caminho, é aqui que eu vou entrar, é a oportunidade que eu tô vendo que ninguém tem, né? Isso aí foi em campo. Foi quando? Em 2000 e quando? Olha, isso foi em 2000... Hoje nós estamos em 2023. 2023. 2014, 15, não, peraí, já estou até perdendo o tempo, tá? Não, mas não tem importância, não tem importância. Uns 8 anos atrás, mais ou menos. Entendi. Foi quando eu saí do cartório e desenvolvi a inteligência cartorial. Por aí, uns 8, 9 anos, mais ou menos. E daí, lá no cartório, Luiz, assim, eu me incomodava, sabe? O vácuo que existe entre as instituições e a dificuldade dos clientes em resolver os seus problemas. Isso a gente vê todos os dias, né? E eu falo clientes, eu falo, na verdade, cidadãos, né? Que podem ser corretor de imóveis, que podem ser os adquirentes, vendedores, Correto. ou mesmo os colegas advogados. Então, ali, enquanto eu estava na mesa, né, do lado de lá, aquilo me inquietava demais. Me inquietava demais. Enfim, aí ali eu senti que era o meu momento de aprender mesmo ali. Então eu ia atrás, eu fazia de tudo para ajudar os clientes, e ligava no lugar, e fazia de tudo. Fiz atos inéditos na serventia que eu atuei. E daí lá teve esse momento da virada, assim, ó, um clique que eu lembro da frase direitinho que me veio. Eu posso ajudar mais e melhor meus clientes fora daqui. Boa. Eu percebi que ali eu estava limitada, e de fato eu estava, né? Porque o escrevente, ele é limitado mesmo, né? Ele tem que, não no exercício ali, mas em toda a amplitude para auxiliar os clientes, né? Porque ali a função dele é lavrar os atos, né? Etc. Mas ali dentro das atribuições. Não entender o caso completo do cliente, a realidade ou seja, dele. Ele trabalha na caixinha dele, né? Exatamente. Ele não pensa fora da caixa. Entendi. Exatamente. Ele não tem a visão ampla, né? Para desenvolver, porque não cabe a ele mesmo, não é? É verdade, Porque é verdade. É a atribuição, né? É a função. É verdade. Então, ele não tem a visão do todo para desenvolver as melhores soluções para os clientes, inclusive documentais, do todo, né? Porque o cliente chega ali, não, eu quero lavrar uma escritura, eu quero lavrar uma ata, eu quero... Lógico que pode ser que ali, né, na conversa, o escrevente dê um auxílio, uma orientação, obviamente, claro que sim. Né? Ah, não, esse ato é mais adequado, esse não é, esse dá, esse não é. Não. Mas entende quão é limitada pelo exercício da função. Então, ali chegou um tempo em que eu falei, não, eu posso ajudar mais e melhor meus clientes fora daqui. Então, foi quando eu tive essa virada de chave e não foi tão rápido e tão, assim, o desenrolar, né? Foi essa frase mesmo que virou. Só que daí depois teve um tempo, eu tive uns desafios na minha vida pessoal. E daí depois foi que a gente foi desenvolvendo, eu comecei experienciando o mercado para validar essa minha ideia. Nessa trajetória, você teve alguma objeção? Você pensou em desistir? Com certeza, várias vezes, né?
várias vezes. No começo, até assim, até os colegas advogados tinham resistência, né? Porque era algo novo, não compreendia. Hoje a gente auxilia os colegas, né? Devido Verdade. à nossa expertise. Então, a gente auxilia principalmente os que atuam no judiciário, Verdade. né? Porque a gente dá essa estrutura documental, que nós vamos falar mais na frente, né? Com mais acuidade, a gente desenvolve essa estrutura documental, né? Para embasar, né, os processos judiciais, por exemplo. Correto, entendi. Então, bom, o que mais que você perguntou? Eu falei tanto. Você não falou que região que você está. Ah, tá. Eu tô em Goiânia. Tá aqui pertinho, eu sou de Jataí. Ah, que joia! Então, Eu tô passando em por Goiânia. aqui, Ai, obrigada, passando por aqui obrigada. na rodovia, pode me ligar para tomar um café. Ótimo. Então, eu estou em Goiânia, né? A gente tem a empresa, a sede aqui, a matriz aqui, mas a gente atua em todo o Brasil, né? A gente tem desenvolvido, ampliando, né? A gente vem ampliando em vários estados a nossa atuação, Muito bacana. e principalmente em Santa Catarina, no Nordeste, e também para Minas. Eu já ia comentar, além Interior de São acho que Paulo, você está em Itajaí. Itajaí. Então, a ideia é expandir aqui para Brasília, para Bahia, para Alagoas, porque Sim, na precisa, verdade, o Poliana, precisa muito desse tipo de serviço. na Depois que eu verdade, comecei a te seguir, comecei a estudar você, a assistir os vídeos, falei, cara, como que é importante esse trabalho e ninguém ainda dá valor. Muito interessante o seu trabalho. Poliana, então vamos para a segunda parte da nossa live. Então, vamos lá, vamos ter alguns insights, né, de uma das referências do mercado imobiliário do Brasil, no que diz respeito à documentação. Então, vamos tentar responder algumas perguntas que eu recebi ao longo dessa semana, e uma das primeiras é assim: Poliana, qual a importância para a pequena, média e grande empresa de um documento formal, de um contrato social? Todo mundo acha que o contrato social é tudo igual. Me explica se é verdade, se existe alguma diferença. Explica aí de uma forma fácil para os nossos seguidores entenderem referente a esse contrato social. então, o contrato social é um exemplo, né? Os documentos em si, as pessoas precisam, né, entender isso de uma vez por todas, para a gente evitar, né, tantos problemas que a gente vê no dia a dia, né, acontecer. E a questão do contrato social é um exemplo, né, que todo mundo acha que é Ctrl+C, Ctrl+V, já tá, né, tá de bom tamanho, tá tudo certo. E na verdade, os documentos, eles precisam, né, calcar, né, estruturar as relações ali, as relações ali envolvidas, né? O contrato social precisa regular as relações entre os sócios, né? O contrato de compra e venda precisa regular, né? Bem tratar, eu gosto de usar esse termo, bem tratar a relação negocial ali envolvida. Então, cada instrumento, cada documento, né? Ele precisa formalizar aquela relação ali, existente ali, né, no fato. Né? Então, eu gosto muito de falar, embora para alguns isso seja óbvio, mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. E nossos clientes, eles veem, né, o quão diferente é quando tem um tratamento adequado a cada relação, seja ela qual for, né? Os documentos, eles precisam ser personalizados, né? Além da questão da documentação humanizada, que nós vamos falar logo mais, eles precisam ser personalizados, Verdade. adequados àquela relação.
para que a gente mitigue problemas, né? Mitigue os riscos e se faça cumprir, né? Os pontos ali alinhados. Doutora, só me tira uma dúvida aqui. Existe algum contrato social que já foi registrado, não tem valia, por algum erro? Fala um pouco sobre esses vagos normativos para a gente entender melhor. Então, a questão é o seguinte: a gente vê quantas vezes a gente vê, por exemplo, contrato social em que não se pontua a saída de um sócio, sabe? As regras ali. Ou a entrada de um sócio diferente ali do quadro social, né? Uhum. Então, tem uma série de questões que, no geral, né, nas pequenas empresas, a gente vê, é muito comum a gente ver pontos importantíssimos não devidamente apontados, abordados em contrato. Isso a gente está falando de contrato social, mas é qualquer contrato, Tá. né? Existem pontos de suma relevância e que não se dá o devido valor. E aí, na hora que vem o problema, né? Hora que aí todo mundo fica doido, porque, por exemplo, se tem ali uma contenda, ali uma demanda entre os sócios, como proceder, né? Não está ali Isso. mencionado no contrato. E aí, né? Uhum. Como proceder? Então, aí fica ambos, né? Ficam à mercê, né? Porque não regularam antes. Então fica à mercê enfim, das circunstâncias, sendo que Correto. poderia ter sido previsto ali, né, os elementos, o regramento, né? A próxima pergunta é parecida com essa. A próxima pergunta é o seguinte, olha, na hora de constituir uma sociedade, tudo é lindo, maravilhoso, é festa, contrata cantor, né, Bruno e Marrone, fogos, tudo lindo. Depois de um tempo, 6 meses, 8 meses, começa a intriga. A intriga é a briga, é a contenda. E no meu ponto de vista, não foi alinhado anteriormente entre eles quem é quem na sociedade, quem é quem no jogo empresarial. Esse é o meu ponto de vista, tá bom? A minha pergunta é o seguinte: gostaria da sua opinião sobre esse assunto. Qual a importância das profissões, que é o contador e o advogado, trabalharem alinhado para fazer um contrato que beneficia essa empresa? Porque, no meu ponto de vista, o advogado e o contador, ele tem que personalizar, customizar aquele serviço, aquela empresa, como é que eu vou te falar? Vamos lá, aquela empresa do João. Porque, assim, o contador não pode entrar no computador, no Google, tirar um contrato social da internet e falar, João, assina aí e beleza, bola para frente, vamos contratar um show aí, inaugura isso aí. No meu ponto de vista, não é isso. Né? Então, assim, para não falar mal nem do advogado e nem do contador, como que os dois trabalham alinhado para que esse contrato seja válido e que não tenha problema no futuro? Gostaria da sua opinião sobre esse alinhamento e sobre essa técnica seca. Esse alinhamento, né, do advogado e do contador, ele é essencial. Essencial. Por quê? Nós sabemos, né, que cada empresa, a depender da sua área de atuação, ela tem ali as questões específicas, né? E eu falo questões contábeis, a depender, né? Inclusive, assim, da forma de tributação e etc. E também a parte regulatória, né? Que envolve. Então, isso varia conforme o segmento e conforme, sei lá, o tamanho da empresa, a maturidade do negócio, enfim. Então, são dois profissionais que
quando trabalham alinhados, o empresário, o empreendedor, ele só ganha. Só ganha. Só ganha. Por quê? Ele está trabalhando com um profissional que é o contador, né? Que vai ali cuidar da questão tributária, né? Para melhor favorecer o Isso. financeiro, o estratégico nessa parte. E tem ali o profissional advogado, né? Que vai trazer essa segurança jurídica, né? E com toda a questão regulatória formalizada devidamente. Entendi. Então, eu falo muito da importância das empresas elas crescerem, entenderem isso de uma vez por todas, de a preocupação de crescer estruturada, sabe? Então, assim, é uma economia para aqueles que ainda vêm assim, que sai caríssimo, que muitas vezes até inviabiliza o negócio por causa de não ter dado a devida atenção, né, a esses cuidados regulatórios, porque, enfim, aí dá problema com prestador de serviço, com um fornecedor, né, porque não foi bem regulada ali a Uhum. relação, ou mesmo o contrato social, ou, enfim, as questões regulatórias mesmo não foram bem cumpridas, daí seja multa. Então, entende? Então, assim, a empresa que cresce com essa estrutura, entende? Na verdade, a empresa que tem essa estrutura, ela cresce de forma saudável, tá? E, e, e pronta, né, para viver novas fases. Não, entendi. Agora, então, assim, é muito importante e assim, a questão da documentação humanizada, né? É importante a gente já até mencionar sobre esse aspecto. O contador e o advogado também tem que ter esse olhar, principalmente o advogado. Porque eu falo muito, né, porque a segurança jurídica, Luiz, para ela se fazer valer, vem antes o olhar ali na situação específica, como eu já falei aqui, né, do Aham. negócio específico, da relação específica, e bem regular ela ali para trazer de fato segurança entre as partes, Correto. para que de fato faça valer a segurança jurídica, entende? Porque Entendi. assim a gente viabiliza que aqueles acordos, que aqueles tratados, de fato sejam cumpridos. Concorda? Porque Concordo. senão, o que acontece quando o advogado ele não tem este olhar, não tem esse cuidado, não entende de fato ali as pessoas envolvidas e, e formaliza os documentos de forma a atender, claro que estruturados nas Uhum. questões legais, óbvio, mas trazendo ali as questões específicas do caso. Então, dessa forma, viabiliza o cumprimento, viabiliza uma relação negocial equânime, equilibrada, entende? Saudável. O quanto a gente vê aí as relações negociais em desequilíbrio. Então, isso gera uma insegurança, né? Enfim, daí não prospera, sabe? É o que a gente vê. Entendi. Aí vai para o judiciário, aí vem os problemas, aí vem as discussões, as brigas, enfim, que você já sabe como é que é. Então, assim, a gente pode mitigar isso. É possível mitigar, né, esses problemas com a documentação humanizada. Muito bem explicado. Poliana, me responde o seguinte: o que diferencia a doutora Poliana, aí eu quero ver, hein, para os demais advogados desse processo jurídico documental? O que diferencia? Dá uma dica para os advogados que estão assistindo, qual é o curso que eles têm que fazer, o que tem que procurar para chegar ao mesmo nível de conhecimento da Poliana. Fala para mim aí um pouco sobre isso. Então, olha, a nossa atuação ela é bem diferenciada por causa de todos esses aspectos que nós já tratamos, né? Aham. Tem a documentação humanizada,
que é este olhar, né? Não só na técnica seca, mas este olhar, não estou falando de direito humanizado, tá? É Entendi. documentação humanizada. Porque nós estamos falando, eu gosto de falar muito do documento em si, do instrumento, Entendi. sabe? Que, que é o núcleo basilar dos processos documentais, né? Que daí envolve, sim, questões jurídicas, mas entende a diferença? Entendi. Então, esse é um dos diferenciais que a gente tem, né? A preocupação com a qualidade documental, do processo documental, para qualificar todas as questões Muito. regulatórias, Entendi. entende? Doutora, deixa eu só fazer um complemento que eu não fiz nessa pergunta. É o seguinte: eu fiz direito até o sexto período. E na matéria direito imobiliário, realmente a gente não aprende. Não aprende. Aí eu pesquisei referente ao curso Ciências Contábeis, na matéria de elaboração de contrato, é a mesma coisa. Não se aprende a fazer isso. Então, eu queria entender como que você se profissionalizou nessa área para ser uma expert nessa matéria. Porque o que eu vejo, o que eu pesquisei, no Brasil, realmente não tem ninguém que chega ao mesmo nível do que você e da sua empresa. Não tem uma referência. Ó, que ontem eu vasculhei tudo para tentar, não encontrei uma empresa que chega ao mesmo nível do que a sua. Mas conclui aí o que você estava falando referente ao curso, a preparação do advogado, a preparação de um contador para chegar a esse nível da sua empresa. Pode concluir aí. Então, a gente tem Uhum, sim, tá? Cursos, mentorias. Com relação ao LSI, o selo, nós estamos uhum. começando a viabilizar o licenciamento, ou seja, treinamento, né, para que colegas Boa. possam emitir, né, com a nossa Sobre o técnica. selo é a quarta pergunta. Tem uma perguntinha sobre o selo aqui, interessantíssimo. Porque eu fui auditor da qualidade numa fábrica de automóveis da Renault por 22 anos. Então, eu era responsável pela ISO da fábrica. Então, a quarta pergunta seria essa. Então, vamos partir para a quarta já, né? Aí Como mistura, a funciona, gente doutor? mistura as duas. Como funciona, então, esse registro, essa patente do selo de conformidade? É igual a ISO? Eu vou explicar assim, de uma maneira bem simples, para as pessoas que não entendem o que é a ISO, né? Que é a Organização Internacional de Padronização. Eu vou dar mais ou menos 4 exemplos, o que é uma ISO, aí a doutora entra referente ao selo. Só para as pessoas fazerem uma analogia, o que é a ISO e o que é um selo de conformidade, né? Então, esses 4 que eu vou mencionar é a ISO 9000, que todo mundo conhece, que é a certificação de gestão da qualidade. Tem a 14.000, que é a gestão ambiental. Né? Tem a 17.025, que certifica os laboratórios de calibração. E tem a 5.001, que é a certificação de gestão de energia eólica, energia tarará, tarará. Fala para mim qual a diferença da ISO e do selo de conformidade, que eu achei esse assunto assim espetacular, nunca tinha visto. É, E tem que importar para Portugal, tá? Que lá não na tem. hora, na Já hora, está na hora. na hora, na hora. Vamos Então, lá. nós temos o LSI, Uhum. né, que é o laudo de situação do imóvel. Esse é um laudo mesmo, são laudos que a gente emite. Esse eu vou falar daqui a pouco, mas vamos lá para o Tá. selo. Uhum. O selo de conformidade, ele certifica processos documentais, tá? Correto. Olha que interessante. Então, a gente certifica a qualidade documental de imóvel, Uhum. de empreendimento imobiliário, né? De empresas, por exemplo, processo documental no comércio exterior, compliance de empresas como uma auditoria, tá?
Bom, bem completo, hein? Bem Sim, completo o seu trabalho, hein? sim. Uhum. Então, o que acontece? A gente, ou seja, nas grandes negociações, por exemplo, a gente faz auditoria documental, Uhum. né? Por exemplo, quando envolve fundos, enfim, né? Então, o que acontece? A diferença, uma das diferenças do ISO é uma boa analogia, tá? Porque de fato qualifica, né, como a gente já falou aqui, qualifica os processos documentais. Agora, o que acontece? Não é privado, tá? E Entendi. a ideia é exatamente esta, tá? Essa é um dos pontos, é um dos diferenciais, essa independência, né? Entendi. Trazendo mesmo, né, toda essa a questão embasada pela liberdade econômica, né? Enfim, pela dinâmica do mercado. Então, Entendi. a nossa preocupação é ser um validador mesmo da qualidade do processo documental, Uhum. mas privado mesmo, independente. A Uma empresa implantação. especializada em Uhum. análise documental. Só me tira uma dúvida. A implantação desse Obrigada, selo Cris. é mais ou menos da ISO. Vamos lá, área administrativa, eu faço auditoria ali no administrativo, no financeiro, na linha de produção. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. É Só que certificar cada setor e é, no fim faz a certificação geral. É mais ou menos isso, né? mais ou menos isso. Porque o que acontece? Uhum. Vamos lá para um caso real. É, Nós estamos ali, um imóvel à venda, certo? tá, O quão diferente é você, Luiz, vender um imóvel sem o tá. selo, ok. E você vender um imóvel com o selo. Um imóvel certificado, a gente vai analisar ali toda a questão documental do imóvel, dos proprietários, a cadeia possessória ou dominial, enfim, a situação dele real ali, né? Uhum. Se não tiver, como eu falei, se não tiver nenhum apontamento, a gente certifica, ele recebe o selo de conformidade, certo? Correto. Vai para o nosso sistema, gera um código verificador, né, e tal. Então, aí você, dono de imobiliária, você vai ter condições de de expor lá no seu site aquele imóvel com o selo. E aí você vai analisar se vo... como que você quer divulgar isso, porque com o código verificador ou com o QR Code, o interessado consegue acessar aquele documento e verificar qual documentação foi analisada Entendi. ler o laudo, né? O laudo final técnico. Uhum. Então, detalhe importante, nós primamos pelo bom português. Então, qualquer pessoa consegue entender de Entendi. fato se aquele imóvel está regular, está conforme ou não, ou se tem algum apontamento, certo? Então, esse é um exemplo, né, de um imóvel, né, para Entendi. compra e venda. Aí vamos por uma empresa, né, um exemplo, uma empresa. Daí a gente vai analisar toda a questão documental daquela empresa, né? Todos os documentos. Porque nós sabemos que tem empresas que têm toda uma parte regulatória específica para aquela atividade, né? Uhum. Que envolve a parte regular, né? O bom funcionamento, né? O regular funcionamento daquela empresa. Então, ali a gente vai analisar, fazer essa auditoria, essa análise documental, para verificar em que situação está, de fato, aquela empresa, e daí a gente certifica ou não, tá? Muito Entende? bacana, muito E bacana. daí tem o certificado, tudo, enfim, tem o QR Code.
Então, esses são um dos exemplos com relação ao Correto. selo e Entendi. conformidade. Só me tira uma dúvida. Quem tem acesso vamos lá, esse código, esse QR Code, é a pessoa que está comprando? Seria, eu sou corretor de imóveis. Eu tenho acesso a isso? Então, é o seguinte, vamos supor que você contrata, né, essa Tá. análise para um imóvel X. Uhum. Então, se você contratou, nós vamos disponibilizar para ti esse acesso, certo? Entendi. Então, aí você é que vai analisar como você vai divulgar isso. Entendi. Agora Se você, entendi. se você vai disponibilizar só para o interessado, quando você vê que está quente o lead ali, ou se vai colocar no site já ali o QR Code para a Tá com pessoa. você. Entendi. Isso é Doutora, interessante. fala para mim qual o valor desse. Desculpa. Fala aí, Só desculpa para aí. finalizar. Uhum. Por exemplo, no empreendimento imobiliário, né? Quando o Uhum. empreendimento imobiliário, um condomínio, um loteamento, ele está certificado, aí nesse caso é interessante divulgar, né, publicamente, obviamente. Uhum. Então, daí, aí é interessante, coloca o QR Code lá no outdoor, né? Para que todos verifiquem ali a situação documental daquele imóvel. E Entendi. com relação ao empreendimento imobiliário, olha só, um ponto importante mencionar aqui. Tem gente que fala assim, já tem RI, nananã, para que o selo, né? É. Ok ter RI, mas não é só isso. Nós temos que verificar, porque às vezes tem uma alienação, uma hipoteca, isso nós sabemos disso. Às vezes tem, por exemplo, tem que verificar se o que está sendo entregue, de fato, é o que está no memorial, porque tem isso. Entendi. E outra coisa, muitas pessoas nós sabemos, o cidadão comum, não sabe o que quer dizer um RI. Então, comercialmente falando, o quão relevante é o selo, porque dali a gente faz toda a relação, né, dos documentos Uhum. analisados, que mesmo que a pessoa não queira ler aquilo ali, mas daí tem o parecer final, que daí ela vai ter ali, né, o resultado da análise e ela consegue, sim, ler e entender que situação está aquele empreendimento. Se tantos por Espetacular. cento está hipotecado, se tantos por cento, nananã, entendeu? Isso traz segurança na relação negocial, é o que nós falamos antes, traz transparência. Isso É mesmo. muito, Transparência. é muito importante. Até eu falo, Luiz, só mais um ponto, rapidinho. Por exemplo, no leilão de imóveis, quando a gente emite o laudo, tá? Porque Uhum. quando a gente fala de leilão de imóveis, não vai ser certificado, certo? Porque sempre tem algum apontamento, né? Então, é só o laudo, né? Então, a gente laudeia ali o imóvel, o objeto de leilão de imóveis, por exemplo, Uhum. e traz ali os apontamentos. Você concorda comigo que isso faz toda a diferença? Porque traz transparência. Embora tenha apontamento, traz transparência. E uma vez aquilo clarificado, o interessado a ser arrematante, ele consegue verificar se de fato aquele imóvel ele é viável para ele ou não. E você concorda comigo também que, por exemplo, o mesmo imóvel, ele pode ser viável para o João, mas pode ser inviável para o Joaquim? Concordo plenamente. Isso mesmo. Então, Muito bem explicado. Muito bem explicado. Doutora, fala para mim o valor do contrato humanizado, esse contrato customizado, esse contrato personalizado, e fala para mim do valor do selo de conformidade. Está quase no finalzinho da live. nossa, Que mas passa pena. rápido, hein? Passa, Meu Deus. já é 18h40. Passa muito rápido. Olha, a precificação, ela varia muito, né? Principalmente Eu imaginei. É varia difícil. muito. Assim, os interessados podem me procurar aqui no direct para a Uhum. gente analisar.
Porque, por exemplo, a análise, o selo, por exemplo, para um apartamento. Eu preciso entender um apartamento, mas assim, dá para eu te passar, por exemplo, que um laudo ou um selo é a partir de R$ 1.200. Isso Entendi. dá agora, por exemplo, não dá para varia para vocês entenderem o quão variável é, né, a precificação. Por exemplo, a análise documental de um apartamento é uma, né? Quando a gente vai auditar uma empresa, é completamente diferente. Quando a gente vai analisar, emitir um laudo de uma área, né? De uma área para desenvolvimento de empreendimento imobiliário, é outra, né? Uma fazenda, né? Só me tira uma dúvida aqui, doutora. Olha só. Eu trabalho no condomínio Itália. Eu sou corretor do condomínio Itália aqui em Jataí. É um condomínio de alto padrão. É um condomínio com 123 terrenos para alugar, para vender, desculpa. Qual mais ou menos o custo desse empreendimento para obter o selo? Você vai fazer o seguinte, você vai me Só para mim, passar. para ter Não, ideia. me passa a quantidade de. Aí é interessante isso aí, a sua pergunta. Porque quando a gente vai certificar empreendimento, eu preciso entender, né, o tamanho dele. Porque a gente faz. Se você vai precisar, olha só, se Uhum, você vai precisar só do laudo para emissão do selo para venda, olha só, documental, ou entendi. se você ainda quer o laudo técnico de manutenção, que eu chamo, né, que a gente chama, Entendi. que é o laudo técnico que envolve a parte documental e a parte técnica, né, que a gente faz em conjunto do nosso corpo técnico com um engenheiro ou arquiteto. Que isso, inclusive, é uma outra dor do mercado que a gente vem Uhum, sanar, né, solucionar, que é a questão, é nacional sim, tá, Léo? Que é a questão dessa conformidade da documentação e, de fato, dos equipamentos que são entregues. E correto. essa é uma dor que a gente vem ver e soluciona, que é o seguinte, olha só, você vai consentir comigo. Quantas vezes o adquirente compra uma casa, um apartamento, né? E daí Uhum, verifica que o vaso está entupido. Ou o vaso sanitário não é o que ele pagou. Não é o que está lá discriminado no entendi. memorial descritivo. Então, são problemas recorrentes e que construtoras e incorporadoras, ou, enfim, vivem, tá? Vivem. E nós temos esse instrumento para sanar esses problemas. Por quê? Entendi. Nós somos uma empresa, como eu já falei, né? Especializada nessas questões documentais e a parte ali da relação. Então, a gente vem trazendo essa análise e embasa, né? Regula ali, Entendi. valida a situação, essa correlação entre o que está sendo entregue e a documentação, certo? Muitíssimo explicado. Olha, eu vou te dar 5 minutos finais para agradecer. A live foi espetacular. Eu agradeço as 223 pessoas que entraram. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Vamos lá. Lá no início, a Patrícia desejou uma boa noite. Depois, o Gilberto Moraes também desejou uma boa noite. A Poliana é puro conhecimento e técnica, regada de atenção a detalhes. Eu já reparei nas Obrigada. suas lives, nas suas entrevistas. Você não deixa falhar nada, não deixa passar nada, aliás. O Léo também gostou, show de conhecimento, gostei. Aí o Ribas falou, processo trabalhista dos proprietários que ainda não estão sequestrados ao bens do devedor. Eu não lembro que parte da live ele falou sobre isso, mas poderia dar uma pintada aí para responder o Ribas? Não, com certeza. O Ribas é um querido.
com certeza, ele levantou essa questão Uhum. quando eu falava da análise documental, né? De Tá. proprietários, enfim. Esse, sem dúvida alguma, é um outro ponto que a gente analisa, né? Porque a Correto. gente sabe que os créditos trabalhistas têm preferência. Então, Uhum. tem que ser analisado e trazido, né, à baila ali na análise Entendi. documental para verificar os riscos. Aí o Léo Souza falou se essa verificação é nacional, você falou que sim, mas, assim, no meu ponto de vista, você já pode correr atrás para levar essa novidade para o mercado de Portugal. Já Na passou da hora. hora. Então, Uhum. bora. O Ribas desejou parabéns para você. Doutor, olha, eu conheço muita gente de Portugal, como eu te falei, eu morei lá 22 anos, então o que depender de mim para te ajudar, indicar, implantar esse processo em Portugal, pode contar comigo, Ah, porque ótimo. realmente vale a pena, vai ser aceito, esse processo vai ser abraçado porque não existe. Realmente precisa desse selo de conformidade para as pessoas se sentirem mais seguras. O Léo também falou, doutora, vou te seguir, não vou te segue, depois vou entrar em contato. Isso mesmo. Gente, já quase 7 horas, vou deixar o contato aqui da doutora. Vocês encontram a doutora no Instagram, @PolianaRibeiros, no Facebook, Poliana Ribeiro, no YouTube, tem vários vídeos de ensinamentos. Você encontra no YouTube Poliana Ribeiro. E o site é www.inteligenciacartorial.com.br. E o telefone da doutora é 62 3877 0277. Fala, doutora. E tenho o meu site também, Poliana Ribeiro, que lá tem o acesso ao link ao novo registro, que é uma Boa. comunidade que nós estamos criando, tá? De muito conteúdo, envolvendo documentação, o extrajudicial, condomínios e loteamentos. Então, e tem ali também links direto para os combos, né? Os e-books de documentação, tem dos livros, tem acesso aos livros e também ao Deixa eu só, licenciamento, né? deixa eu só te falar uma coisa. Eu assisti, só para concluir, que é tanta informação. Eu vi em 2021, no ano passado, uma mentoria que a doutora estava participando. E esse ano eu não ouvi a doutora falando de mentoria. Por quê? Por que a senhora não vai fazer essa mentoria em 2023? Não, eu vou fazer, tá? Tá na Ah, programação. tá. Então, o nosso canal aqui está aberto para divulgar a próxima mentoria da doutora Poliana. Tá, Eu joia. assisti, acho que 2 vídeos só da sua mentoria. Cara, espetacular. É de cair o queixo. E entende Obrigada. muito do assunto. Não tem como passar a perna. Gente, eu vou despedir. Obrigada. Falta 10 minutos para 19 horas. Doutora Poliana, olha, foi um prazerzão. Muito obrigado por esse tempinho, esses quase 50 minutos. Realmente deu uma aula de contrato social, de como se faz, como que o contador ou um advogado pode seguir por esse caminho. Cara, assim, a live vai ficar gravada, então quem tiver interesse de assistir, então foi uma live muito assim, bate-papo mesmo, né? Nada informal, nada de palavras difíceis. Então, assim, só gratidão, tá? Muito obrigado mesmo. E abraço a todos aí que ficaram até o final. Então, deixo a despedida aí, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, me senti honrada pelo convite. Obrigada a todos que aqui estiveram e contem comigo sempre, tá? Tô lá nos meus canais à disposição e tamo junto, tamo junto. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, doutora. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, doutora. Tchau, tchau. Valeu. Até. Tchau.